Oi, gente, tudo bem? Agora voltamos com a nossa parte 3, né, com o tema Como interagimos com o universo, né? Eu finalizei a parte anterior, né, falando que existem 3 formas, né, de nós interagirmos com o universo, e agora eu vou falar sobre cada uma dessas formas, né, que nós temos de interação. Então, a primeira delas, né, que eu quero comentar com vocês, é sobre a energia. Energia, na realidade, atinge a tudo e a todos. Tudo é feito a partir da energia. Não existe nada no universo ou nada aqui no nosso planeta que não contenha em si algum tipo de energia. É uma unidade, né, que permeia a tudo e a todos. Então, desde a menor partícula até a maior delas, até o menor dos seres, até o maior dos seres, tudo é composto por energia. E ela é criada, sentida, modificada e pode ser agente de influência. E essa influência, quando eu coloco até em negrito, ela pode influenciar não só a vida daquela pessoa que emana aquele tipo de energia, mas tudo ao seu redor. Então, nós estamos o tempo todo emanando algum tipo de energia e recebendo algum tipo de energia que há ao nosso redor, seja uma energia de uma forma mais concentrada, de uma forma mais dispersa, mas estamos o tempo todo recebendo algum tipo de energia. A energia é principalmente causada, né, feita a partir das nossas emoções e dos nossos pensamentos. O pensamento ele tem um poder enorme de transmissão de energia. E esses pensamentos e essas emoções podem nos afetar mais ou menos de acordo com a intensidade dessa energia colocada, né? Gerada. Então, a energia ela pode ser de 2 tipos. Vamos falar sobre um para a gente entender de uma forma mais simples, tá? Existe o tipo de energia dispersa. E aqui eu coloquei como exemplo para vocês a energia solar. Por exemplo, o Sol, né, é uma estrela do nosso planeta, né, da nossa Via Láctea, e a Terra só existe, nós somos o que nós somos hoje, porque nós estamos na distância perfeita para que nós não sejamos queimados, né, bom excesso de calor, e nem tão longe para que nós tenhamos o frio em demasia e aí também não ser possível ter a vida como a conhecemos aqui no nosso plano humano. Mas a energia do Sol ela é uma energia dispersa, ou seja, ela está irradiando todo o planeta de uma forma completa, né? Então ela não há um propósito, ela não está canalizada ou focada dentro do planeta Terra num único ponto, concentrada num único foco. Não, ela está irradiando por igual aquela parte do globo que está voltada para o Sol. Então eu coloquei esse tipo de energia, como seja uma energia dispersa, que ela vai para todos os cantos, né? Então quando você às vezes emana uma energia dessa forma dispersa, você não está canalizando ela por um propósito específico, ela não tem tanta força, porque a energia ela está geral, ela está dispersa, quando não tem um propósito fim, ok? Porém, se você, por exemplo, pegar essa mesma energia do Sol, que está indo para todos os cantos, para todos os lugares, colocar uma lupa, por exemplo, na irradiação dessa luz solar que vem, e você concentrar ela em cima de uma madeira, como que está aí, por exemplo, você está canalizando, ou seja, potencializando a força dessa energia, tá? Então, isso serve para a nossa vida também. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples aqui. Quando você faz, por exemplo, uma oração e não tem um propósito para essa oração, você só está fazendo um Pai Nosso, uma Ave Maria,
mas você não está nem para agradecer, nem para pedir, nem em intenção a alguém, para nada. Você só está falando palavras ao ar. Essa energia da oração, por mais que você esteja fazendo do seu coração, ela não vai atingir um fim específico, porque ela vai estar bem suavizada, atingindo a tudo e a todos. Agora, quando você coloca essa energia dessa oração, por exemplo, com um propósito específico, ou seja, o motivo da minha oração é atingir uma pessoa que está no hospital acamada e que vai passar por uma cirurgia. Então, eu estou pedindo, através da energia da minha oração, do propósito que eu estou canalizando, para que tudo se movimente, algo aconteça, para que essa pessoa possa ser beneficiada com as minhas boas intenções, com essas energias puras, essas energias de boa ajuda que eu estou emanando para ela. Então, isso é uma energia canalizada. Da mesma forma que ela pode ser benéfica, ela também pode ser maléfica. No sentido de, se você, por exemplo, as pessoas, muitos falam, né? Olha, inveja, olho gordo, essa negatividade que existe das pessoas para com você. Quando essa energia realmente ela é canalizada de uma forma muito negativa, ou seja, eu tenho uma raiva, um ódio muito grande de um lugar, de uma pessoa ou de algo, essa energia ela pode ser canalizada e concentrada. E aquele que é o alvo dessa energia, ela vai receber sim. Agora, se vai atuar nela de mais ou menos força, vai depender muito daquilo que ela está receptível a receber, tá? Então, por exemplo, aqui, é igual a energia do sol, você está canalizando colocando numa madeira e está queimando essa madeira. Só que depende do lugar que você coloca, um lugar que não é inflamável ou que não sofre essa alteração por causa do calor, essa energia vai vir e não vai causar nenhum tipo de dano. Isso vale para a nossa vida também. Se você... A gente sabe que a gente está em volta de N tipo de energias, né? Positivas e negativas nos afetando. Quando você canaliza, né, e você está suscetível porque você já está predisposto a isso tudo, a receber a energia do ambiente, então tudo aquilo que afeta, né, que está ao seu redor, pode te afetar de uma forma mais impactante, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, mas lembre-se que as nossas emoções e os nossos pensamentos, ele emana esse tipo de energia para o ambiente, para o todo. Vibração. A vibração é o seu estado energético. Eu até coloquei duas fotos aí para vocês entenderem bem isso. Essa foto, né, se a gente pegar, tem alguns equipamentos que eles mostram como que está a nossa aura, tá? Então, aí nós temos duas imagens da mesma pessoa, um com a energia, a vibração que essa pessoa emana, numa cor mais avermelhada e outra numa cor mais azulada. E o que é esse estado energético causado por essa vibração? Conforme nós vamos adotando uma forma de agir, pensar e de se comportar, nós temos, né, geramos em nós um padrão. Esse padrão ele é formado por um hábito, né? Um hábito que ele se repete sempre. Você sempre age da mesma forma, você sempre pensa da mesma forma, você se comporta da mesma forma quando você está de frente para um desafio, e isso cria um padrão que vibra em você. E ele passa a ser a sua vibração de energia que você mostra para o mundo. Ele está muito associado aos hábitos e comportamentos de uma pessoa. Então a pergunta é: como é que está a sua vibração energética hoje? E isso é importante você diagnosticar em você. Como que é o seu modo de agir, o seu modo de pensar? Muitas vezes as pessoas falam assim: nossa, eu vou entrar para a Umbanda ou vou entrar para uma religião que seja e os meus problemas irão acabar. Na realidade, não, gente. Não existe esse milagre. Não tem pessoas que estejam no plano humano que não tenham algum tipo de problema. Pode ser que para você o problema do outro coleguinha seja menor que o seu, porque não é na sua pele.
Mas todas as pessoas têm um tipo de problema. Todas as pessoas. A diferença está em como que você lida e como que você age em relação a esse tipo de problema. Então, se muitas vezes você não aprendeu a história, você não aprendeu como você deve agir em relação àquele fato, normalmente ele vai acontecer novamente. Vai mudar, às vezes, os personagens envolvidos, mas a história por trás vai ser muito semelhante. Porque você tem que mudar a sua forma de agir, a sua forma de pensar, a sua forma de comportar. E esse padrão vibratório que você emana, ele vai fazer com que as figuras ao redor se mudem, mas o padrão se repita, ok? Porque é um hábito seu, é um comportamento seu, seja ele um comportamento de risco ou não, isso não importa muito, mas é um estado que ele vai estar sempre ativo na vida de vocês. Isso para os dois lados, tá? Tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Se você conseguir adotar uma forma de agir, pensar e se comportar que seja adequada, que esteja trazendo a você uma melhoria, uma evolução, uma constante aprendizado, perfeito, você encontrou o caminho, segue nesse caminho, ok? Tem essa frase que eu gostei e quis compartilhar aqui com vocês, porque tem tudo a ver com isso que eu estou passando. Depois que você entender na prática, as energias e vibrações que você emana e que recebe durante toda a sua vida, você vai ter a capacidade de escolher e moldar essas energias e as suas vibrações para atrair aquilo que deseja e afastar aquilo que não quer. Qual que é o propósito desse meu curso? Qual é o propósito dessas minhas aulas que eu estou dando para vocês? Que ainda nem falei sobre Umbanda, estou falando sobre uma forma bem geral aqui, sobre como funciona o universo e tudo aquilo que nós temos em relação a isso. Quando você tem e você consegue analisar e falar assim, isso que está me afetando não me pertence, isso não é meu, eu não aceito que essa energia fique em mim ou fique na onde eu esteja. Então eu consigo formas de afastar e repelir essas energias para que ela não tenha força de me afetar. E é esse o propósito que eu quero trazer com esse curso para vocês. Quando você descobrir o que é o seu normal, o que é o seu pior, o que é o seu excelente, e você fala, olha, isso está fora do meu normal, mas para algo positivo, ótimo, vou potencializar isso daqui. Só que se ele não tiver bom e benéfico o suficiente para que você possa caracterizá-lo como normal, você vê que ele está te afetando, está tirando você do seu equilíbrio, você tenha formas de se conhecer e de atuar para voltar à sua normalidade. Esse é o propósito principal desse curso aqui. Além disso, nós todos somos muito afetados por uma coisa chamada campo morfogenético. Então, assim, o campo morfogenético é a memória de tudo o que recebe de vibração e energia, que pode ser um local, uma casa, um comércio, não importa. Tudo aquilo que nós temos no nosso planeta, ele possui um campo morfogenético, tá? Então, a energia atua ou é recebida através dos pensamentos e emoções, e a vibração é através dos hábitos e comportamento de uma pessoa. Tanto a soma da energia com a vibração, ela vai criar esse campo morfogenético. E tudo isso está conectado e nos atingindo de alguma maneira. Então, nós somos atingidos por esse campo morfogenético. Um exemplo, vamos lá. Eu estou mostrando aí para vocês duas cenas. Cena número 1, do lado esquerdo. Um corredor feito por flores, feito que fosse um jardim suspenso. Do lado direito, um presídio, né? Uma cena de um presídio antigo, aqueles presídios que quase não existem mais em filmes antigos que a gente vê. Perguntando para vocês, qual é a sensação que a imagem do lado esquerdo lhe causa com flores, beleza, luz,
Sol. E qual é a imagem do lado direito lhe causa? De sombriedade, dor, raiva, sofrimento, tristeza. O campo morfogenético ele está nesses ambientes. Ou seja, você não precisa muitas vezes estar lá para sentir a energia emanada por esses ambientes. Já faz parte dele. Foram tantas vibrações das pessoas que lá estavam, ou vieram a fazer parte desses ambientes, que esse ambiente por si só criou uma própria energia, que nós chamamos de campo morfogenético. É a energia pertencente a esses lugares. Mas não é só isso. Se você pegar, por exemplo, essas duas pessoas, não sei se vocês conhecem essas duas pessoas que eu coloquei aí, mas elas foram muito emblemáticas para a história da nossa humanidade, principalmente agora no século XX. Do lado esquerdo, eu tenho aí Osama Bin Laden, o terrorista que atacou as Torres Gêmeas lá dos Estados Unidos, o mentor disso tudo, dessa organização, da Al-Qaeda e tudo mais. Do lado direito, Chico Xavier, uma referência como ser humano, como espiritualista, uma pessoa que dedicou a sua vida para ajudar as outras pessoas. Esses dois ícones aí, cada um no seu meio, digamos assim, também, ao olhar assim, a energia dos dois, ao redor dele, essa vibração que ambos emanam, faz com que as pessoas que estão sobre a frequência dessas energias emanadas por essas pessoas em suas lideranças também sejam afetadas por aquilo que são emanados por isso. Um campo morfogenético ele está formado por uma cultura, a cultura que o envolve. Então, Osama Bin Laden tinha uma cultura de uma religião específica, da onde que ele nasceu, com uma crença específica, que fez ele moldar o seu caráter e a sua forma de agir. Tá? Talvez, na forma dele pensar e dos seus seguidores, ele estava fazendo o melhor que ele podia. Né? O certo e o errado é muito relativo, baseado nisso, baseado na sua cultura, na sua crença, no meio ambiente em que você estava, no antepassado, né? Aquela coisa que você recebeu dos seus pais, de herança, dos seus avós, da sua cultura como um todo, os valores que o moldam. Então, você vai ver uma comparação entre o Oriente e o Ocidente, é muito, muito grande, né? E aí você vai falar assim, nossa, todas as pessoas, por exemplo, que são de uma religião diferente da minha, elas vão para o inferno ou vão sofrer. Poxa, quem é você para falar uma coisa dessa? Olha o tamanho do nosso planeta. Olha, talvez você tenha essa ideia hoje porque você foi moldado pelo ambiente, pela cultura e pela crença da onde você nasceu. Se você tivesse nascido no Oriente Médio, tivesse nascido no Afeganistão, por exemplo, você ia ter um outro valor, uma outra cultura, você ia enxergar o Brasil e enxergar nossa cultura com outros olhos, diferentemente do que você enxerga hoje. Então, eu quero que você não seja tão crítico a ponto de falar só o seu é o certo, só o outro é o errado. Não, cada um teve a sua criação, né? Teve a sua história. E cada um tem o seu propósito. Por isso que eu falo para vocês, qual é o seu propósito? Você já parou para pensar, já parou para se perguntar? O meu propósito de vida é tal? É fazer isso? É aquilo outro? Você nasceu, você está aqui com um espírito preso num corpo físico, para quê? Qual é o seu propósito de vida? É acordar, trabalhar, comer, dormir? Qual é o seu propósito de vida? Você veio aqui para isso? Você veio aqui para esse plano a passeio? Você não tem uma missão por trás disso, não? Você não quer descobrir, talvez, qual seja essa missão? Então, tudo ao nosso redor nos afeta de alguma maneira. Então, os pensamentos, né, as energias mentais geram uma força muito grande. A parte cultural, a parte
econômica da onde nós vivemos, na nossa formação. Tudo que está ao nosso redor nos atinge e molda sobre o nosso comportamento, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. E eu quero que a partir desse ensinamento, dessa forma simples que eu estou repassando isso tudo para vocês, você começa a se rever e parar muitas vezes de julgar as outras pessoas, que as histórias das outras é diferente da sua. Talvez você hoje tenha uma família legal ou tenha uma forma de se relacionar muito bem amparada porque você teve uma trajetória de vida equilibrada assim também, por herança, por aquilo que você trouxe de bagagem. Mas teve outras pessoas que não tiveram talvez a mesma oportunidade. E é muito fácil você olhar para o outro e acabar julgando essas pessoas por aquilo que ela demonstra, por aquilo que ela é. Então, eu vou passar aqui, antes de eu passar esse vídeo aqui para vocês, eu vou passar aqui na sequência, eu quero que vocês o vejam e o escutem com muita atenção. Por quê? Esse vídeo que eu vou apresentar aí para vocês, eles falam quais são os arrependimentos das pessoas quando estão no leito de morte. Ou seja, aquilo que elas queriam ter feito e não fizeram e hoje se arrependem. E por que eu quero mostrar esse vídeo para vocês? Porque, independente da cultura que você teve, da crença, do meio ambiente, de quem foram os seus antepassados, quais foram os seus valores e qual é o seu propósito, você pode hoje recomeçar. Você pode hoje perdoar. Você pode hoje se perdoar e buscar o perdão de alguém ou perdoar outras pessoas. E quando eu falo perdoar, eu não estou falando conviver. São coisas totalmente diferentes. Eu posso perdoar algo ou alguém e nem por isso conviver com essa pessoa, mas aquilo está bem resolvido dentro de mim. É fácil? Com certeza não é fácil. Mas eu quero que vocês escutem esse vídeo, vejam esse vídeo e, a partir de vocês mesmos, vocês começam a ter essa reflexão sobre aquilo que você vai poder fazer daqui para frente. Ok? Então vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Bora lá. Soubesse que eu ia morrer sem ajudar alguém que eu podia ter ajudado, eu acho que eu vou morrer bem arrependida. Acho que já fui injusto, sim, entende? E não gostaria de ser novamente antes da minha ida. Não ter viajado bastante e de não ter feito tudo que podia para minha filha. As pessoas geralmente fazem pelos outros coisas que elas acreditam que é importante para o outro, mas a maior parte das vezes o outro não te pediu isso. E aí querem um acerto de contas no final. Isso é tão sério que pode criar uma espécie de mágoa. Quando você deixa de fazer alguma coisa que é importante para você, para poder fazer algo que é importante para uma outra pessoa, esse tempo não volta. Dava muita atenção ao serviço e a família não. Se você teve um trabalho na sua vida que te enriqueceu, que te transformou, que fez sua vida melhor, tanto do ponto de vista material como ser humano, essa cobrança raramente acontece. Mas se o trabalho é um peso, você pôs um tempo nele que te falta agora no fim da vida, certamente vai causar arrependimento. O maior arrependimento é de não falar as coisas quando tem que falar, né? Que passa e aí você não fala. Com familiares a gente costuma às vezes analisar ou criticar, ser injusto. Eu gostaria de não ser. Essa é uma das coisas mais bonitas que acontecem no fim da vida. A gente perde a nossa capacidade de fingir. Nessa hora bate aquela coisa, puxa, se eu tivesse dito que eu amava. Por mais terrível que seja a pessoa, no fim da vida, ela começa a manifestar o que ela tem de bom por dentro. E esse bom por dentro é demonstrar afeto.
relações que a gente tem com os amigos são relações, na maior parte das vezes, muito mais honestas, muito mais verdadeiras do que às vezes a gente tem com a nossa própria família. Aí dá vontade de ficar com os amigos nesses momentos, porque a gente sabe que os momentos precisam ser especiais, né? Tento fazer as coisas para não me arrepender. Na verdade, o meu objetivo de vida é esse. Esse arrependimento, ele é, na verdade, um resumo de todos os outros. Se tivesse seguido a intuição, seguido o coração, você talvez não tivesse ido para esse caminho. E aí você teria sido mais feliz. Esses 5 arrependimentos, eles são um grande paradigma de um ser humano. Essas escolhas que ele vai fazendo durante a vida, que em algum momento ele vai ter que parar e olhar para trás e ver se valeu a pena. Pro momento de hoje, se a gente não tá doente e de repente der uma vontade louca de ler essa entrevista ou ouvir esse papo, termina isso e faz o melhor que você puder. Gente, eu quis mostrar esse vídeo aí para vocês, para que vocês pudessem refletir exatamente um pouco sobre a vida de vocês, né? Para que, da forma que você está conduzindo essa vida, você não vai se arrepender lá na frente? Será que não dá tempo de você recomeçar e iniciar isso daí tudo de novo? Pensem nisso. E aí, damos prosseguimento a esse tema tão complicado, né? Que ao mesmo tempo nos ajuda, né, a nos conhecermos, mas ele traz aí talvez algumas feridas, né, se reabrindo novamente para que elas possam se cicatrizar de uma vez. Então, como a gente faz para resolver esses problemas, né? Tudo à sua volta reflete a pessoa que você foi até o momento. E nada, mas nada vai refletir a pessoa que você quer ser. Então, se você quer se transformar, se você quer mudar realmente quem você é, tá aí um passo a passo. E parece bem simples, né? O primeiro é mudar os seus sentimentos e pensamentos. Ou seja, para que algo mude de fora, primeiro ele tem que mudar dentro de você. Então, se você está com um sentimento em desequilíbrios, e isso engloba todos eles, né? Você deve buscar essa mudança interna, né? Os pensamentos que você coloca para o mundo. Eu já dei vários exemplos, já mostrei vídeos, assim, sabe, da forma que você pensa, o quanto isso age, né? E volta para você, né? Através de sensações, através de energias que muitas vezes te desequilibram e te prejudicam bastante. Então, o primeiro passo é mudar de dentro para fora, mudar seus sentimentos e pensamentos. Conforme você muda esse seu sentimento e pensamento, você vai fazer que isso seja um hábito, né? Ter boas atitudes, ser grato, cuidar do seu corpo físico, cuidar daquilo que você ingere de alimentos, das palavras que você joga para o mundo, daquilo que você coloca como leitura de conhecimento, aquilo que você busca nos meios, nos lugares que você frequenta, né, no círculo que você pertence. Então, você vai encontrar o meio. Qual vai ser o meio para que vai fazer com que isso se torne um hábito? E assim, eu não estou falando apenas da religião de Umbanda, mas toda e qualquer religião, ela tem esse papel de trazer para a pessoa, né, formas de ela se relacionar com ela, com o sagrado, com as pessoas que estão à sua volta, sabendo que tudo o que você fazer ou deixar de fazer, né, aquela história, ou não agir também é uma ação. Né? Você preferiu não agir, você preferiu esperar. Isso tudo também vai afetar você de alguma maneira. E quando você começa a se modificar, a se transformar, você vai perceber que o seu campo morfogenético também vai se transformar. E aí, automaticamente, aquilo que você vai atrair para fazer parte do seu campo vai ser exatamente aquilo que você sempre esperou que recebesse. Vai ser sempre essa energia que você sempre quis ter para junto de você. Ok? Uma coisa que eu vejo em muitas pessoas é isso daí que nós intitulamos de síndrome da demanda e do vitimismo.
O que é isso? Né? Eu acho que vocês, talvez, na hora que começar a falar, vocês vão ou se reconhecer ou conhecer alguém que sofre disso daí. Uma pessoa pessimista e vitimista se alimenta de emoções e sentimentos negativos. O pior é que não culpa apenas aos demais por suas desgraças, mas também adota atitudes de desprezo, agressividade, intolerância e violência, dentre muitas outras características. Então, é muito comum nós vermos pessoas que têm essa forma de agir. Ela se sente tão negativa, ela acha que o mundo não vale a pena, que todo mundo ao redor não vale a pena. Então, ela trata todo mundo com desdém, com ingratidão, com intolerância, com desprezo. São totalmente pessimistas em relação a tudo que acontece na vida. E aqui eu vou mostrar para vocês a característica de uma pessoa vitimista para que você possa verificar se você está com isso daí, né? Se você é uma pessoa assim. Um vitimista, ele deforma a realidade. O que é isso? As pessoas com vitimismo crônico acreditam que tudo o que acontece é por culpa dos outros. Com isso, nunca se responsabilizam por seus próprios atos e culpam aos demais. Eu já comentei sobre isso. O problema é que distorce a realidade a seu favor, e nesse caso, tudo isso os faz sentir ainda mais desgraçados, já que não têm o poder de mudá-lo. Então é natural, quando você encontra uma pessoa assim, ela aconteceu um fato, ela deforma aquela realidade, potencializando aquilo, fazendo daquilo que era uma água, um pozinho na água, se transformar num caminhão de areia dentro de um copo d'água. Ela potencializa aquilo de tanto, que ela fala assim, olha, aconteceu isso porque os outros me fizeram isso, eu fui obrigada a fazer, eu fiz isso porque alguém me forçou a fazer isso, ou porque eu fui enganada por tal. Então, ela sempre desconta num terceiro um problema que é seu, deformando a realidade. Por isso que aqui eu dou um alerta para vocês. Tá? Isso daí também faz parte da minha evolução, faz parte do meu crescimento, né? Sempre uma história tem os dois lados. Então, quando a gente escuta só um lado da história, quando alguém vem te contar alguma coisa, antes de você tomar partido, busca ouvir os dois lados. Porque muitas vezes a pessoa ela deforma a realidade. Quando você escuta essa informação, você fala assim, nossa, realmente se fizeram isso, nossa, que... E aí você toma partido. E quando você vai ver, você já agiu e a história não foi bem essa. E aí é que causa muitos transtornos depois. Alimente-se de suas lamúrias. Então, o lamento é o principal alimento de todo vitimista crônico. Adora lamentar, adora reclamar. Com as suas queixas e lamentações, conseguem chamar a atenção dos outros, transformando-se assim no centro de todos os olhares, o que faz com que se sintam importantes. Então, afinal, nossa, eu reclamo, choro, todo mundo tem pena de mim, todo mundo me olha, então eu me sinto o centro das atenções, porque tudo ali está falando sobre mim. O pior é que nunca pedem ajuda e nem tentam sair de uma situação que não lhes desagrada. Sua atitude simplesmente é se lamentar. Muitas vezes você tenta ajudar uma pessoa assim, que se faz de vítima, você fala assim, vamos lá, eu te ajudo, vamos que eu te ajudo a limpar, te ajudo a recomeçar. Ah, o que adianta eu fazer isso? Vai sujar de novo. Mas tudo bem, mas vamos tirar agora, vamos tirar isso daqui. Ah, não adianta. Isso daí dura 1 dia, 2 dias, vai estar assim de novo. Eu preciso de uma coisa maior, de uma coisa mais... Ninguém me entende, ninguém me ouve. É difícil você conviver com uma pessoa vitimista assim. Procuram culpados. Todo vitimista busca culpados para carregar com todos aqueles defeitos pelos quais não querem ser responsáveis. Acreditam que os demais sempre se movem por interesses, que os usam e que são pessoas más. Não se dão conta que eles alimentam isso e de que, na realidade, gostam disso. Gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, me perdoem caso vocês tenham pessoas aí evangélicas na família, mas o diabo, ele só existe porque tem pessoas que acreditam nele. Então, é muito mais fácil você terceirizar o seu problema e falar que é o diabo do que você querer resolver.
os seus próprios problemas. É muito mais fácil você reclamar da bagunça que o vento fez porque você deixou a janela aberta e falar assim, puxa, a bagunça foi causada porque eu deixei a janela aberta, do que vai reclamar com o vento. Então, a culpa é do vento. A culpa não foi por eu ter deixado a janela aberta. Né? Então, é a mesma coisa. As igrejas evangélicas estão cheias porque o diabo, segundo eles, tudo que acontece de desgraça na vida de uma pessoa é culpa dele. E eu provo e provarei que não é assim que funciona a vida. Autocrítica nula. Chegando a este ponto, está claro que todo vitimista crônico é incapaz de fazer uma verdadeira autocrítica. Eles não concebem que exista nada para melhorar neles mesmos. O mal, o negativo, é fruto dos outros, de algo alheio que não podem controlar. Eles também são vítimas de algo que não podem frear. Então, é chover no molhado, né? Quando a pessoa não consegue se enxergar e ver em si como fonte primordial dos problemas, como ela não tem autocrítica, ela só tem o poder de criticar as outras pessoas, ela chega num ponto em que fica difícil que ela consiga enxergar a vida de uma maneira diferente. É possível uma mudança? Com certeza é possível uma mudança. Mas as pessoas primeiro precisam rever aquelas atitudes, posturas, ações, comportamentos que levaram ela a estar aonde ela está hoje. Manipulação e chantagem emocional. As pessoas vitimistas se transformam em grandes especialistas em manipular situações frente aos demais e para conseguir tudo o que querem. Elas sabem que o papel de vítima amolece qualquer coração. E isso é um ponto que sabem usar a seu favor. Então, gente, as pessoas chegam, às vezes para mim, assim como eu, como sacerdote, e falam, olha, minha vida está assim, está assada, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Começa a se fazer de vítima, e aí você compra aquela novela que a pessoa fez para você, e aí quando você começa a analisar e olhar, assim, não estou falando isso de forma geral, tá, gente? Estou falando isso que acontece, tem casos disso daí, né? Que elas começam a manipular as situações. E por mais que você queira agir para ajudar essas pessoas, elas se fazem um papel tão impressionante, assim, num teatro tão bem ensaiado, que você muitas vezes, se você não tiver atenção, você cai numa verdadeira cilada. Porque a pessoa está fazendo aquilo que ela quer com benefício pessoal e com uma ideia fixa. Só que ela não fala isso. Ela manipula você. Né? E trabalha com essa chantagem emocional, com acusações, com falsidades, muitas vezes até para difamar uma pessoa. Né? Difamar uma atitude, difamar porque ela não conseguiu muitas vezes aquilo que ela queria. Né? Então, tome muito cuidado com isso, gente, é sério. Uma frase que eu trago comigo, né, na minha vida, né, que é: mude seus pensamentos e você mudará o seu mundo. Não estou falando mudará o mundo, mudará o seu mundo. O seu pensamento tem um enorme poder. E não há nenhum ser, encarnado ou desencarnado, que, se você tiver um pensamento firme, com propósito, com solidez, com segurança, que possa te modificar, né? Que possa influenciar você. Só que se você tiver aí na dúvida, né, inseguro, às vezes o pensamento e essa energia que vem de fora pode sim te afetar. E vai te afetar sim de alguma maneira. Ok? Então eu vou encerrar essa parte 3 por aqui. Continuo logo com a parte 4, que eu vou continuar com esse tema, para que nós possamos cuidar da gente em primeiro lugar, para depois a gente ter forças para cuidar dos outros. Ok? Beleza, gente. Encerro por aqui a gravação.